pessoal, estamos recebendo hoje aqui no estúdio do Jornal Tradição Regional a ex-prefeita de Pelotas e agora secretária extraordinária de Relações Institucionais na gestão do Eduardo Leite, governo do estado, Paula Mascarenhas. Bem-vinda ao Jornal Tradição, mais uma vez aqui para falar dos assuntos do estado. Muito obrigada, Dilson, Álvaro. Prazer conversar com vocês sobre o estado, a missão da minha secretaria e muito especialmente sobre os interesses aqui da nossa Zona Sul. Eu queria que tu falasse um pouquinho, Paula, para nós, qual é o papel agora como secretária, quais são as tuas metas assim, a curto e médio prazo, o que a secretaria vai trabalhar, quais são as tuas prioridades agora? É uma secretaria que foi criada recentemente pelo governador Eduardo Leite com a intenção de aproximar, na verdade, o seu gabinete, aproximar o governador principalmente das regiões, dos municípios, das lideranças locais, a partir de uma proximidade que já existe do governo. O governo estadual é um governo municipalista, um governo que investe muito nos municípios, faz investimentos históricos. Isso é reconhecido por todos os prefeitos do estado. Eu tenho andado bastante, conversado com muitos prefeitos, independente de partidos, posições político-ideológicas, todos reconhecem que o governo Eduardo Leite é o que mais investiu nos municípios, nas pautas, naquelas questões estratégicas, em obras municipais de interesse dos municípios. Claro que ele fez isso depois de conseguir resolver o problema fiscal do estado, enfrentar, fazer reformas profundas que repuseram o estado no caminho do desenvolvimento, com privatizações que geraram receitas. E a partir daí, então, na hora de fazer os investimentos, um governador que foi prefeito, que conhece as dores municipais e que sabe que a vida das pessoas está nos territórios, e os territórios são os municípios, ele, então, focou na abertura de editais aí em todas as áreas, de infraestrutura, na área de pavimentação, na área de cultura, de saúde, de esporte, de turismo, enfim, as mais diversas áreas, permitindo que os municípios realmente, em parceria com o Estado, realizassem transformações em benefício das populações. Então já é um governo muito próximo, mas ele se ressentia, todo mundo quer muito contato direto com o governador. Isso essa proximidade, quase impossível, porque o governador tem uma agenda impressionante, assim, eu estou lá perto vendo isso, é muito difícil, assim, é muita demanda de todos os lados, ele tem que representar o Estado, ele tem que estar muito em Brasília, enfim. Então ele se ressentia de ter alguém que pudesse fazer isso e que as pessoas vissem como, o governador nos mandou para cá um representante, um secretário, não, ele vissem como alguém próximo a ele. E ele viu em mim essa possibilidade porque as pessoas reconhecem, por eu ter sido vice-prefeita dele, por ser de Pelotas, por ter... Essa amizade que vocês têm de longa data então, também. Essa proximidade, as pessoas aceitam isso bem. E eu tenho, então, essa tarefa de fazer essa aproximação, de me relacionar, então, com todos os municípios e regiões, e com as instituições em geral, na verdade. Um relacionamento, é muito de relacionamento político, mas isso exige que eu acompanhe também de forma horizontal, na estrutura do Estado, as pautas estratégicas, todos os projetos. Então eu participo de todas as reuniões do Plano Rio Grande, por exemplo, que são semanais com o governador, sobre a destinação dos recursos do FUNRICS. Participo de reuniões com saúde, com educação, que são reuniões também importantes, todos os temas estratégicos do governo. Uma reunião que a gente chama de N1, que é para ver as grandes pautas do Estado, que, enfim, passam por diversas secretarias, mas pautas importantes, por exemplo, os investimentos, as concessões rodoviárias, enfim, coisas desse tipo. E isso, então, me dá uma visão boa do governo. E a ideia é essa, fazer uma... E como, na verdade, vai ser 1 ano e pouco, no princípio, eu já entrei com o governo andando, é uma secretaria que não é finalística. Seria difícil uma secretaria finalística, já pegaria um trabalho andando, e dificilmente conseguiria colocar o meu jeito, teria pouco tempo para isso. Essa secretaria me permite conhecer muito o governo e também fazer um relacionamento que eu gosto muito, como
ex-prefeita, né, me sinto muito Se próxima, identifica entendo muito muito com os munícipes, né, os igual- dramas, né, igual- e também os desafios né, das prefeituras, e isso tem sido muito positivo. E tu já está viajando bastante pelo Rio Grande. Tenho viajado bastante, até menos do que eu gostaria, porque, claro, aí tem muita coisa que acaba chamando a gente, né, para essas reuniões estratégicas, né, em Porto Alegre, mas eu tenho feito muitas viagens já tive no norte, né, na fronteira oeste, lá no Alto Uruguai, na região central também, no Vale do Caí, no Vale do Taquari, enfim. E, claro, na Zona Sul, né, que onde eu estou sempre com muita frequência, até porque a minha casa é aqui em Pelotas, né? E eu venho... Meus cachorros ficaram aqui, porque lá em Porto Alegre eu moro num apartamento pequenininho, então eu venho... Toda semana vem. Venho quase todo final de semana, não absolutamente todos, mas né, boa parte deles. E, Paulo, essa relação que tu fala que tu está tendo com os municípios, né, de todo o estado, e principalmente a que tu já foi, qual é a maior demanda, qual é a maior dificuldade que os municípios estão enfrentando? Claro que a gente sabe que cada região tem as suas questões locais, os seus desafios locais, mas o geral hoje, qual é a principal demanda que o governo tem que olhar? Olha, as duas principais demandas são infraestrutura de um lado e saúde de outro, né? Isso é incontornável. As demandas da saúde acabam, né, passam menos por mim, algumas passam, mas elas são, normalmente os prefeitos já encaminham diretamente à Secretaria de Saúde. Então, vem muito para mim pautas de demanda de infraestrutura, pavimentação, né, asfáltica especialmente. Porque, eu digo isso, acontece justamente porque o Estado investiu, né? Os prefeitos, ninguém bate numa porta de onde sabe que não sai nada, né? Agora, de onde sabe que sai, de onde já viu que saiu, né? Tantas obras, tantos investimentos, os prefeitos, as lideranças todas criam uma expectativa de que é possível, né? Então, vem muita demanda de asfaltamento, tem muita obra sendo feita, muitas obras já entregues, outras em andamento, né? Em IRS pelo Estado, acessos asfálticos, né? O governador pegou com mais de 60 municípios sem asfalto, já tem vários acessos entregues. Estão faltando em torno de 18 municípios para serem licitados, os 60 e tantos. Ele quer entregar até e ele quer entregar, talvez não consiga concluir, mas ele quer terminar o governo com todos em obras. Isso é um foco do governador, é um desafio, a gente está correndo, porque o Dyer tinha uma equipe muito enxuta, né? Não conseguia dar conta das demandas. Agora o governador conseguiu fazer uma contratação importante para várias áreas estratégicas e para o DAE especialmente, né? Então, para a gente poder realmente tirar do papel, fazer essas obras andarem e a gente não ter mais nenhum município gaúcho sem acesso asfáltico. Que a gente tem em Rio Grande, ele é 734, né? Sim, que tá em obra. Está em obra, né? Então, é uma das obras importantes que o governo do estado fez aqui na região, né? Foi anunciado agora essa questão que é um pedido da Zona Sul ali entre Piratini e Canguçu, né? Sim, Os primeiros 10 quilômetros. Os primeiros 10 quilômetros, Então, vão ser licitados. Houve problemas, já era para ter acontecido, mas esses problemas burocráticos da administração pública que dificultam, né, entravam, mas que agora vai acontecer essa licitação. E depois de começar uma obra, a tendência é seguir, né? Então, a gente tem toda a expectativa aí de que é uma via muito importante. Houve uma reunião, as lideranças daqui foram conversar com o governador, eu participei dessa reunião. Tem até um movimento, né, ali tem um movimento organizado. Sim. A Zona Sul junto. A importância. Outra obra que está em andamento é o acesso lá de Pedras Altas também, né? Também Amaral Ferrador. Aqui na região. Então, de acessos, assim, tem várias aqui na região. E outras obras importantes, como o Hospital de Pronto-Socorro. Pois eu ia te perguntar, o Hospital de Pronto-Socorro, qual é a expectativa desse hospital que desde o seu governo tem uma expectativa grande, né? Claro, a expectativa é que, eu soube agora, recentemente, que a previsão é de entrega em agosto. A gente tinha expectativa de poder ter entregue, pelo menos a obra física em dezembro, mas aquela coisa, né? A obra, infelizmente, faz parte da natureza das obras, e quanto mais complexas, mais ainda, o atraso. Tem caso, o cara não consegue... Mas basta passar lá na Bento, para se ver a obra grandiosa que é. E claro, esses últimos detalhes, acabamentos, aí acaba às vezes levando mais tempo do que esperado, até porque é um hospital,
né? Tem muitos detalhes técnicos que precisam... Mas em agosto deve ser entregue, né? E o governo, acho que o governo do estado está acompanhando junto com a prefeitura e o modelo, né? O modelo de gestão, as especialidades efetivamente que vão ser tratadas, são alguns ajustes, já tinha uma prévia, a gente já tinha deixado uma prévia encaminhada, tem alguns ajustes aí que... Né, e esse modelo de gestão era uma dúvida, né? Sempre foi, durante a campanha até chegou a ser debatido. Na verdade, se vai ser tripartite, já tem uma ideia, vai ser Estado, município e Não, União. Isso sim, a saúde é tripartite por natureza. A gestão SUS, mesmo no município com gestão plena, como é o caso de Pelotas, os recursos são tripartites, União, Estado e município. A gestão, a responsabilidade da gestão é do município, da saúde, né, desde a atenção básica até a atenção hospitalar. Mas a gestão do hospital de pronto-socorro em si, a nossa ideia, né, quando eu era prefeita, era de terceirizar. Não tem como a Prefeitura de Pelotas assumir uma gestão de um hospital. Não existe a menor possibilidade disso. Não tem pernas, não tem estrutura, não tem... Mas e não tem sentido, né, nenhum ponto de vista técnico, né, financeiro. Então a nossa ideia era uma terceirização como funciona a UPA. Então, a UPA seria é uma empresa licitada, né, que contrata os servidores e que presta aquele serviço com o acompanhamento da prefeitura. A prefeitura acompanha não só na parte técnica dos serviços prestados, mas também a parte financeira, tem prestação de contas todos os meses e tudo mais, e a prefeitura vai repassando os recursos. A ideia do hospital nossa era essa. Pelo que eu tenho lido na imprensa, a gestão atual, né, no município não pensa exatamente diferente. O que eu vi é que eles estão buscando uma alternativa junto à universidade, à EBSER, né, junto à União. É uma espécie de terceirização, né, junto com uma empresa federal, pública. Não vejo problema nisso, é uma alternativa também, né, viável. E tem um desafio aí, que é o gargalo de fazer a transferência, né, transpor a gestão atual, né, os servidores que estão lá, que tem todo um passivo trabalhista, que precisa ser... Isso é um desafio porque exige recursos financeiros, né, da ordem de 30 milhões. 30 milhões. A gente estava buscando alternativas, havia a possibilidade de um financiamento, eu não sei como é que a gestão agora está vendo isso, mas, enfim, é um passo que tem que ser dado. O governo do estado tem plena ciência disso desde o início, a gente sabia que esse era um dos desafios, mas diante, né, do resultado que o hospital vai dar, né, diante da nova realidade, novo patamar de saúde que vai se colocar para toda a região, porque afinal é um hospital que vai atender toda a região, né? É um obstáculo, né, que fica menor, digamos assim, né? E tenho certeza de que ele vai ser ultrapassado aí e a gente vai ver o pronto-socorro funcionando muito em breve, um novo hospital, né? Na gestão, até agosto... Até agosto é a entrega da obra física, né? Claro, aí tem toda essa questão acho que estão ainda adquirindo os equipamentos e tal, então tem um tempinho ainda, né, de um tempo razoável. De adaptação, né, de adequação do hospital para poder abrir as portas. Nosso pronto-socorro já está no sim, está no limite de estrutura física. Física. O atendimento pronto-socorro sempre foi... Eu sempre disse assim, na hora do aperto, quando a minha mãe, por exemplo, precisou de atendimento, eu não tive nunca dúvida de onde levá-la. Levei para o pronto-socorro e sempre foi muito bem atendida. Eu sei que às vezes há filas, às vezes há muita gente, né, porque o pronto-socorro de Pelotas nunca fechou as portas, diferentemente de outros lugares, nunca disse, não, aqui não entra mais, fica a gente na calçada, absolutamente, entram todos, claro que às vezes tem superlotação, mas o atendimento, né, tecnicamente lá dos profissionais é um atendimento muito qualificado, mas realmente é uma estrutura muito que foi reformada, melhorou, né, o pronto-socorro evoluiu ao longo do tempo. A gente fez uma reforma geral lá, sem tirar ninguém, atendendo pacientes, foi um grande desafio. Mas ele tem essa limitação de espaço físico, né, e de estrutura. Então, realmente, é uma necessidade. Agora, como secretária, continuando no tema da saúde, tu deve estar ouvindo muitos pedidos, muitas lamentações dos prefeitos de todo o estado com relação à saúde, a reforço de caixa, apoio à Santa Casa, aos hospitais filantrópicos. O governo agora liberou uma verba emergencial para o plano de inverno, né?
Sim, decretou emergência, inclusive. E isso está fazendo um aporte de 20 milhões para reforçar o atendimento a essas doenças de inverno. O que mais tu tem ouvido dos prefeitos? Qual é a grande dor dos prefeitos que tu tem escutado com relação à saúde e o que o governo do estado pode ou já está fazendo para atender? É verdade, Álvaro. Eu não tenho dúvida de que essa crise da saúde, que é uma crise permanente, né? A gente está sempre no limite, no limiar. Eu vejo isso desde que eu acompanho mais de perto a parte de gestão, desde 2005 no governo Bernardo, né? O quanto a saúde era sempre o nosso desafio. De lá para cá não mudou, ao contrário. Aumentou, né? Aumentou e muito drasticamente com a pandemia. O que nós estamos vivenciando hoje na área da saúde no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil eu não tenho dúvida, efeito da pandemia. Nós já vínhamos sempre no limite, mas a pandemia agravou isso porque ela trouxe para o SUS, ela fez uma migração para o SUS muito grande. Pessoas que não estavam, que tinham na saúde suplementar, que tinham seus planos de saúde, acabaram perdendo isso, tendo que abandonar pelas dificuldades financeiras que a pandemia impôs, e migraram para o SUS. Então, e aqui na nossa Zona Sul, especialmente, a Zona Sul é a região em que nós temos mais dependência de SUS. A população mais dependente do SUS está aqui. Então, com esse aumento, obviamente que a pressão sobre os hospitais, a pressão sobre o sistema de saúde aumentou muito. E os recursos não aumentaram. Outra coisa que aumentou foram os valores, né? Os valores de equipamentos, os valores de medicamentos. Isso teve um aumento brutal lá na pandemia. Sim, e não voltou aos patamares. Passou a pandemia e não voltou ao patamar anterior. Então, tudo isso causa muito prejuízo para os hospitais. É isso que a gente está vivendo, né? É importante dizer, o que aconteceu? A gente sabia que depois da pandemia a crise ia vir se intensificar. Estamos vivenciando isso. Embora eu ouça pouca gente falar nisso. Que a causa é uma das causas, né? Mas é uma causa importantíssima. O Estado, o pessoal tem falado muito, os prefeitos têm falado muito da questão dos 12% de investimento do Estado. É importante o pessoal entender como às vezes, no embate político, fica, o governo Eduardo não está colocando os 12% da saúde. Isso não é verdade. O Estado do Rio Grande do Sul, o governo do Estado, está fazendo o cálculo dos 12% como sempre foi feito, como historicamente foi feito. Então eu vejo alguns políticos de outros partidos que já governaram o Estado, inclusive conselheiros do Tribunal de Contas, que já estiveram liderando na Assembleia governos do Estado que faziam exatamente esse mesmo cálculo. Há muito tempo se fala nisso realmente. Porque o Estado, no cálculo dos 12%, sempre colocou o IP Saúde. Isso. O gasto com o IP Saúde entra ainda nos 12% da saúde. E isso é contestado. Acho que se compreende que seja contestado, porque é um recurso que vai para os servidores públicos do Estado, servidores, mas a verdade é que esses servidores, se não tivessem o IP Saúde, estariam engordando a demanda do SUS. Sim. Então, efetivamente, esse dinheiro indiretamente tem efeito no SUS. Então, é discutível, mas se compreende e o que o governo Eduardo Leite está fazendo? Está dialogando com o Ministério Público e buscando um acordo com o Ministério Público, que já está praticamente selado, que deve ser anunciado aí brevemente, muito em breve, um acordo para, efetivamente, que o Estado venha a pagar os 12%, tirando o IP Saúde, com um novo cálculo que vai aportar mais recursos diretamente para o sistema. Isso vai ser feito escalonadamente, porque ainda que o Estado, que o governo conseguisse colocar os 12 hoje, o próximo, porque temos recursos das privatizações, o próximo governo não conseguiria sustentar, seria um caos. Então, até por responsabilidade com as próximas gestões, que a gente nem sabe de qual partido serão, isso precisa ser feito de forma escalonada até que o Estado tenha fôlego, efetivamente, para manter isso. Mas o fato de que isso comece a mudar, isso já vai ter um impacto muito positivo. E, então, em alguns anos, nós teremos esse aporte esse cálculo totalmente refeito, com um passivo, inclusive com reposição deste passivo que ficou, e isso já vai começar a acontecer neste governo. Então virão mais recursos, tem uma previsão aí de um impacto que não tenho nem hoje como dizer qual será, até porque estão finalizando esse acordo, nem serei eu a anunciar, mas
um acordo né, que vai trazer um impacto positivo para o sistema de saúde. E como é que os prefeitos têm recebido essa notícia? Eles estão aceitando de boa? Na verdade, isso está começando a ser falado, né? Então, os prefeitos, eu tenho certeza de que verão com bons olhos, porque né, vai vir mais dinheiro para a saúde. É isso, né? E com isso vem os efeitos. Agora, a gente não pode deixar de entender essa situação grave que se vive, que é uma situação no país inteiro, e cobrar também de quem detém a maior fatia do bolo tributário, que é a União. Que também não fica muito claro qual é o percentual que coloca na saúde. Isso sempre foi uma coisa de dúvida, né? E a verdade é que não atualiza a tabela SUS há muitos anos. Essa atualização da tabela SUS é algo que é fundamental, assim, não tem mais como se esperar. Ela está diretamente ligada ao prejuízo dos hospitais. Se um procedimento custa 500, o SUS paga, sei lá, 50. Como é que, e o profissional também não quer, né? Como é que o hospital se sustenta dessa forma? Como é que busca o equilíbrio? Então, isso é fundamental também. Um outro ponto que é importante também, que eu acredito que esteja sempre na tua pauta, é o enfrentamento das crises climáticas, né? Tu está em Pelotas essa semana para participar de um evento que acontece hoje, né? O que tu tem discutido com os prefeitos quando se trata desse assunto? O Rio Grande do Sul está se preparando? Está preparada para enfrentar eventos parecidos? Talvez a gente não tenha na mesma dimensão do que aconteceu no ano passado, mas tu vê de lá para cá uma preparação melhor do Rio Grande do Sul para enfrentar eventos como aquele? O Rio Grande do Sul está se preparando. O Rio Grande do Sul tem um plano muito consistente, um plano, enfim, muito bem elaborado, que sabe onde quer chegar e que vai tornar o Rio Grande do Sul, sem dúvida nenhuma, o estado brasileiro mais resiliente, mais preparado para enfrentar as mudanças climáticas. Inclusive, isso foi algo que o governador levou aos Estados Unidos agora, recentemente, na Brazilian Week, para mostrar ao mundo o que o Rio Grande do Sul está fazendo neste ano de enchente e qual é o plano. Porque, como ele próprio disse, o governador, no ano passado, os olhares do mundo se voltaram para o Rio Grande do Sul, num momento de calamidade, de tragédia, e não só os olhares, como a generosidade, a colaboração, enfim, nós somos muito gratos por tudo que recebemos. Mas é importante agora também atrair os olhares do mundo para o Rio Grande do Sul no momento de recuperação, para que se lembrem que nós estamos aqui, estamos mais fortes, estamos reconstruindo o que perdemos e temos um plano. Sabemos onde queremos chegar e vamos preparar o Estado para ser um Estado muito resiliente, até para podermos atrair os olhares dos investidores, aquelas pessoas que podem ajudar nessa transformação, gerar riqueza, renda, desenvolvimento, oportunidades para o Estado. Foi isso que nós fomos, que o governador foi levar aos Estados Unidos, e foi muito interessante isso. E o Plano Rio Grande é isso. Se tu perguntares, Álvaro, mas se acontecer hoje uma tragédia que nem aquela, já está tudo pronto? Não está tudo pronto, porque só se passaram 12 meses. Não existe como nós fazermos estruturas sólidas de proteção em 12 meses. Até porque, em muitos aspectos, foi preciso fazer novos diagnósticos. Porque, por exemplo, ali em Eldorado já existia um projeto de um dique de proteção de Eldorado. Já vinha sendo tratado e tinha um projeto pronto. O projeto, se estivesse pronto no ano passado, não teria dado conta. A água teria passado por cima. Mesmo assim. Porque foi um projeto baseado na realidade histórica. E o ano passado, a tragédia do ano passado, ela superou a história. Então, o que está se fazendo no caso de Eldorado? Então, um novo estudo para poder e uma alteração daquele projeto. E isso está sendo feito em muitas áreas, muita coisa já vem sendo recuperada, estradas, pontes, casas sendo entregues, mas alguns sistemas complexos precisam de mais tempo. O governador visitou países como a Holanda, como o Japão, que viveram crises assim,
enfim, catástrofes climáticas e tiveram que se preparar e levaram anos para fazer isso, né? 15 anos, 20 anos, e são países que continuam investindo nisso, não, né? Eles não estão parados esperando. Então a gente sabe que vai levar um tempo, né? Vai levar alguns anos para nós dizermos, bom, completamos o que estava previsto no Plano Rio Grande. Certamente novas demandas surgirão. Mas nós estamos nesse caminho, né? Eu acho que o importante é isso, nós sabemos aonde queremos chegar, temos recursos, o FUNRIGS já, né, tem 14 bilhões de reais, que é a dívida do Estado, que no acordo com a União deixou de ser paga e está sendo colocada ali naquele fundo. 8 bilhões já estão destinados para muitos projetos, né, de resiliência, inclusive aqui para Pelotas, né, lá no Laranjal, que é o nosso, digamos, calcanhar de Aquiles em Pelotas, né? O nosso dique funcionou, o dique, que é a Estrada do Engenho, segurou as pontas, né? Agora, o Laranjal é mais frágil, a gente precisa de um dique lá, precisa de alternativas geográfica dele, né? Para o avanço da lagoa, que é o mais desafiador, né? E, enfim, o Estado está permanentemente em contato com o SANEP, que está atualizando informações necessárias e tudo mais, e em breve esse recurso deve estar sendo repassado para que aí sejam feitas, então, as licitações necessárias e se comece essa obra que vai ser super importante. E assim no estado inteiro. Então, eu não tenho dúvida, Álvaro, de dizer que o Rio Grande do Sul será esse estado em breve, mas em breve significa em alguns anos, não um estado resiliente, o mais resiliente do país. E vou repetir aqui o que eu tenho dito no âmbito da Agência de Desenvolvimento que nós criamos aqui na Zona Sul. Cada vez mais isso vai ser um diferencial competitivo, né? Porque o planeta está sendo... A mudança climática atinge o planeta como um todo. Agora a Argentina está enfrentando... né, uma enchente sem precedentes. Exatamente. Então a gente não sabe onde vai, em que ponto do planeta amanhã vai acontecer alguma coisa. Então aqueles lugares, aqueles locais no planeta que estiverem mais preparados, né, que souberem lidar melhor com esse tipo de crise, eles vão atrair mais investimentos, porque vão ser locais mais seguros. Então vai ser um diferencial competitivo cada vez maior, e a nossa Zona Sul, que enfrentou com bravura, né, e com muita união e muito trabalho coletivo essa crise do ano passado, ela pode, inclusive, né, aparecer no cenário nacional como uma região interessante também para investimentos por conta disso. Aliás, esse seminário deve tratar de coisas como essa, né? Exatamente. Paulo, a gente não pode deixar também de falar um pouco de política. Sim. O governador Eduardo Leite, saindo do PSDB e indo para o PSD. Tu declarou recentemente na imprensa que tu fica no PSDB. Queria saber como é que fica essa relação agora, que tu já está pensando em 2026, já está vindo alguma coisa. O Daniel está se afastando do PSDB, parece cada vez mais. Não tem ainda um rumo partidário, mas parece que há uma rota de afastamento do partido. Como é que tu analisando e tu analisas esse contexto hoje? Olha, Álvaro, nós estamos realmente num momento de transição, né? de mudança. A gente, para o PSDB, é claro, foi um baque perder a sua maior liderança aqui no estado, o governador Eduardo Leite, uma liderança, né, da qualidade do Eduardo, né, da história do Eduardo. Obviamente que isso qualquer partido se ressente. No entanto, o que eu, né, tenho dito é que o governador está mudando de sigla, mas não está mudando de compromisso, não está mudando de princípio, de ideias, de visão política. E essa visão que ele leva com ele é muito próxima do PSDB. Então, naturalmente, essa afinidade vai continuar existindo entre o PSDB e o governador Eduardo Leite, hoje no PSD. E mais do que isso, a liga, né, que uniu o PSDB, as outras siglas, inclusive, ao PSD, que já estava na base de governo, e a outras tantas, é uma agenda para o Estado, é o nosso plano de governo. Então, nós continuamos ligados, obviamente, a este plano que ajudamos a construir, né? Liderávamos com o governador, nós estamos juntos, né? Estaremos juntos na luta pela sucessão desse projeto, né? Para que ele permaneça. Então, isso digamos assim, um posicionamento coerente. Agora, o que vai acontecer com o PSDB? Realmente, eu disse que não sairia, até porque eu sou presidente estadual do partido. Eu tenho um compromisso com o PSDB, né, com o partido, um compromisso moral, assim, e também institucional,
disse isso ao presidente Marconi Perillo, que a minha intenção era essa, deixei muito à vontade, caso entendesse que seria melhor um outro nome, menos ligado ao governador, porque eu também não vou disfarçar na minha relação com o Eduardo, ela existe, mas nem por isso eu vou transformar o PSDB num partido chapa branca, não, ele tem seu posicionamento, a sua identidade, a sua história, que muito nos orgulha, mas tem uma proximidade natural com o Eduardo. Não é por forçação de barra, não é por uma amizade que a gente tenha, é porque ele está neste projeto. Construído isso. Não, exatamente. O deputado Daniel está ainda no PSDB, ele está fazendo avaliações, enfim, acho que todos os deputados estão fazendo avaliações. É natural, no momento em que há uma migração, num ano pré-eleitoral já há esse tipo de pensamento, já é natural. E no momento em que há a migração de uma grande liderança como governador, óbvio que todo mundo começa a refletir. O deputado Daniel está refletindo, mas eu não acho que se possa dizer que é 100% certo que ele vai sair do partido. Acho que porque há uma chance de nós fazermos do PSDB uma sigla interessante para algumas lideranças. Assim. Eu acho que esse é o nosso desafio. Tá? Não acho que seja fácil, mas é um desafio de nós mantermos o PSDB como mais um partido de centro democrático, falando aqui no Estado, mas isso vale nacionalmente, vale para o país. Como partido, né? O PSDB Podemos, né? Porque essa perspectiva de fusão é muito concreta, em princípio, então um partido mais forte do que é hoje, do que era nos tempos recentes, e que pode ser um espaço interessante para quem defende essa causa que também é do Eduardo, né? Uma política que respeita pensamento divergente, que tem um compromisso democrático, que tem uma agenda para o país e para o Estado, que tem uma visão política, que tem um jeito de fazer política também, né? Com respeito, com diálogo, sair da polarização, com coragem, com responsabilidade fiscal, com respeito ao meio ambiente, com uma visão liberal na pauta de costumes, entendendo que cada um tem direito de ser o que é, né? Viver a sua vida plena em liberdade. Enfim, esse tipo de coisa que nos, de alguma forma, une alguns partidos e algumas pessoas, né? Alguns políticos, e que eu acho que é importante que tenha partidos, alternativas de partidos neste campo. E nós seguiremos assim. Esse é o nosso desafio. Não é simples, mas, enfim, acho que é possível, é viável. E a Paula é candidata? Em princípio, hoje ninguém é candidato, né? Mas eu tenho uma disposição de ser candidata no ano que vem. Estou avaliando, né, porque depende muito do contexto e, como eu disse, nós estamos num momento de muita instabilidade, assim, né? Tem pessoas que comentam que vai ser a candidata a governo do estado, tem pessoas que dizem que é deputado federal, estadual, né? Eu acho que tem muito de torcida de amigo aí, né? Primeiro que o governo do estado não é assim, né? Não é a pessoa que decide, né? Todo um contexto, a gente tem, em princípio, né, o governador já anunciou aí o seu apoio ao vice-governador, né? Como sucessor natural, e acho que é compreensível. E a gente vê com bons olhos. Então, mas a gente sabe o quanto é dinâmica política. Mas, independente da torcida dos amigos, eu pretendo, acho que ainda posso colaborar, gosto, vejo a política como uma ferramenta de transformação profunda, a mais ampla, digamos assim, né? Aquela que tem o maior poder de transformação, embora a gente possa ir ajudando o mundo a se transformar num lugar melhor em cada área, né? No jornalismo, dentro de uma sala de aula, eu que sou professora, né? Enfim, todas as áreas a gente pode colaborar. Mas a política tem um impacto, né, muito grande. E então, por isso, isso que a política, né, por isso a política me atrai tanto. E acho que eu ainda posso colaborar, claro que quem diz isso no final é o eleitor. Mas estou avaliando, né? É muito natural uma candidatura a deputada, é o mais natural. Pela carência que nós temos aqui, né, Paula, na região, né? Nós vamos ter um deputado estadual. Exatamente, né? precisamos ter gente que represente a nossa região, que fale por nós, que lute por nós, que lute pelas pautas, que dê visibilidade para as pautas da Zona Sul. Né? Até porque eu acho que na tua andança por vários locais do estado, tu vê a representatividade política de outras regiões com muito mais força do que a nossa Zona Sul. Eu falava agora há pouco também com um jornalista que dizia, né, que os votos, tem muita gente que, não é só que se dispersam os votos entre nós, muita gente migram para representantes de outras regiões. A gente respeita, mas que efetivamente não vão colocar a nossa região, né, como a sua bandeira, como a sua prioridade.
Então, acho que é importante a gente, nesse sistema de hoje, que é um sistema que depende do número de votos, não é, regionalizado, né? A gente precisa, né? Entender que tem que votar em gente que vai representar os interesses dessa região. Bom, pessoal, estamos encerrando aqui o Tradição Entrevista dessa semana. Recebemos aqui a ex-prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas. Muito obrigado, Paula, por ter vindo aqui e esclarecido muitas informações daqui para a população da Zona Sul do Estado. E mais uma vez desejamos sucesso aí nessa empleitada aí, junto com o governador Eduardo Leite, que tenha bastante êxito, né, nessa jornada aí de atividade em frente agora, nessa nova atividade da Secretaria, auxiliando os municípios e essa interlocução entre o município e o Estado. Muito obrigada, Dilson. Foi um prazer conversar com você. Sempre é muito bom estar aqui no Tradição. Parabéns pelo trabalho de vocês e estou sempre à disposição. Um abraço, gente.